Olá, eu sou a professora Cadídia do Carmo e conversaremos a seguir sobre os objetivos educacionais e a taxonomia de Bloom. Inicialmente, é interessante que a gente destaque que, para este vídeo, nós temos um objetivo a alcançar. Para toda a estratégia educacional, para todo recurso educacional, quer seja uma aula, quer seja um curso, uma disciplina, uma unidade ou mesmo um vídeo como este, nós partimos de um ponto inicial que é o objetivo educacional. Então, nada mais coerente e um exemplo muito positivo para darmos agora é citarmos, esclarecermos a vocês, enquanto ouvintes, enquanto espectadores deste recurso educacional, qual é o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui hoje é que ao final deste vídeo você seja capaz de reconhecer a taxonomia de Bloom como uma estratégia para auxiliar na identificação dos objetivos educacionais propostos no plano didático-pedagógico. Então, esse é o nosso objetivo educacional. Tudo bem? Então, para isso, nós iremos conversar sobre o plano didático-pedagógico, que é o documento que você tem em mãos, ou se não tem agora, neste momento, receberá, da proposta sobre a qual você escreverá, elaborará os materiais educacionais do curso. Então, conversaremos sobre o plano pedagógico, didático-pedagógico, falaremos sobre os seus itens que compõem este documento, dentre eles os objetivos educacionais. A partir dos objetivos educacionais, falaremos sobre a taxonomia de Bloom, como uma taxonomia que vem nos auxiliar na organização hierárquica dos objetivos educacionais, como a gente vai ver logo mais, tá? Além disso, finalizaremos com exemplos práticos de objetivos educacionais e de planos didáticos pedagógicos já presentes, utilizados em outras propostas de cursos. Então, seguindo com a nossa temática, é interessante que a gente fale sobre o plano didático pedagógico, tá? Porque ele é um documento que é um documento norteador de toda proposta educacional. Ah, professora, mas eu já elaborei materiais educacionais, eu já participei de cursos, eu já sou um professor experiente, uma professora já de vasta experiência e já consigo fazer os meus recursos educacionais sem o plano didático pedagógico. Tudo bem, nós não estamos aqui para dizer que toda a sua trajetória foi pautada com a escassez do plano didático pedagógico e por causa disso ela foi de valor diferente. Não, nós não estamos aqui para dizer isso, mas estamos para sim destacar o quão importante é o plano didático-pedagógico quando estamos prestes a elaborar propostas educacionais, o quanto eles nos auxiliam, o quanto eles facilitam a nossa trajetória, porque a partir do plano didático-pedagógico nós temos uma linha a seguir, nós temos uma orientação do início, do meio e do fim. E qualquer mudança neste percurso, ele implicará no não alcance do objetivo educacional que foi proposto no plano didático-pedagógico. Então, nosso primeiro destaque para a nossa conversa de hoje com este vídeo é a importância do plano didático-pedagógico enquanto norteador do processo de elaboração de materiais educacionais, questões, atividades avaliativas formativas, somativas, textos, livros, os recursos em si, uma situação problema, um e-book. Todas as nossas propostas, elas precisam ter este planejamento para que a gente alcance de forma mais tranquila os nossos objetivos educacionais. Para falarmos de plano didático-pedagógico, é sempre interessante, talvez até você já tenha passado por uma experiência assim, em que o exemplo inicial que foi dado foi relacionar
sobre a nossa vida, sobre os nossos hábitos, sobre as nossas atividades, desde um simples almoço a fazer, desde a nossa agenda diária. Para tudo isso existe um planejamento. Então, talvez isso seja um exemplo rico, porque de fato é preciso que consideremos a elaboração de materiais educacionais também como uma atividade que necessita de planejamento. Para isso, temos o plano didático-pedagógico. Nós temos o ato de planejar, realizaremos o planejamento didático-pedagógico e, como consequência desse planejamento, nós teremos um documento em mãos, que é o plano didático-pedagógico, que você, enquanto professor ou professora autora, já deve ter recebido em algum momento. Sobre o plano didático-pedagógico, a gente pode se questionar, recebi o plano didático-pedagógico. E aí, o que eu devo considerar? Por que é importante para mim partir deste documento, considerar este documento para a minha elaboração? Já que eu tenho uma expertise técnica suficiente para a elaboração do conteúdo educacional do curso? Para essa resposta, nós precisamos entender que o plano didático-pedagógico, ele funcionará como uma bússola, a bússola do nosso processo de elaboração. É o plano didático-pedagógico que vai nos orientar. Então, sobre o plano didático-pedagógico, o que destacamos agora? Que é um documento norteador do nosso processo de elaboração. Então, você será responsável pela elaboração da unidade 1 do curso. Então, deixa eu conferir no plano didático-pedagógico qual é o objetivo educacional, quais são os conteúdos que devem estar presentes. Tudo bem? Professores, falamos do plano didático-pedagógico e da importância deste documento enquanto bússola do nosso processo de elaboração de materiais educacionais autoinstrucionais para EAD. Além do plano didático-pedagógico e como um item que está lá dentro deste documento, nós precisamos falar sobre os objetivos educacionais, que inclusive é a temática principal deste vídeo. Quais são os impactos dos objetivos educacionais no seu processo de elaboração, professor? Quais as implicações dos objetivos educacionais que estão lá no plano didático-pedagógico que você recebeu? Quais as implicações desses objetivos no seu processo de elaboração? Você já parou para pensar nisso? Bem, os impactos são imensos e por isso é extremamente relevante orientarmos a partir de agora que para o seu processo de elaboração, professor, ele seja iniciado com base nos objetivos educacionais que estão lá no plano didático-pedagógico. Desde o seu primeiro passo na elaboração, você precisa estar ciente e tomar conhecimento dos objetivos educacionais. Porque é a partir dos objetivos educacionais que nós teremos, como eu já falei aqui, o norte desse processo de elaboração. Pensemos numa escrita de texto para um livro, por exemplo, do curso, em que ele não esteja pautado nos objetivos educacionais. O que irá acontecer? O aluno, ao final do consumo, da leitura do material didático que você elaborou, sem considerar os objetivos educacionais, este aluno, ele não conseguirá alcançar o objetivo educacional que está lá proposto para ele. Então, os impactos são imensos, seja para aquele material educacional que considerou os objetivos educacionais na sua elaboração, os impactos serão positivos, imensamente positivos aos alunos, porque eles conseguirão alcançar. Por outro lado, esses impactos, eles também serão imensos, mas de uma forma negativa aos alunos, porque eles não conseguirão alcançar os objetivos, tendo em vista que os materiais educacionais elaborados para o curso
desconsideraram os objetivos educacionais propostos. Então, é extremamente necessário que você, enquanto professor, enquanto professora autora, esteja sempre relembrando, voltando a esse objetivo educacional no seu processo de elaboração, para que em nenhum momento a sua escrita se perca e ela esteja sempre ali em busca, pensando inclusive no aluno. Será se a partir deste conteúdo que eu escrevi, o aluno conseguirá alcançar o objetivo educacional do módulo que está sob a minha responsabilidade? Esse é um exercício que eu sugiro para você que está prestes a escrever o seu material educacional e que eu tenho certeza que tem o intuito de fazer com que os alunos alcancem os objetivos do curso. Então, é preciso que a gente tenha sempre em mente, a gente sempre retome os objetivos educacionais. Não é demérito nenhum, professor. Você, enquanto está ali, vamos dar um exemplo, você vai elaborar os itens de avaliação que você precisará entregar para a instituição, você precisará elaborar essas questões. De onde partirei para elaborar as questões? Partirei do plano didático pedagógico, dos objetivos educacionais que estão lá propostos. Eu tenho um objetivo geral e eu tenho os objetivos específicos. Eu posso utilizar um objetivo específico daqueles, por exemplo, para elaborar uma questão. O segundo objetivo específico, eu vou pensar nele na elaboração da minha segunda questão e assim por diante. Porque dessa forma você estará assegurada de que os alunos alcançarão os objetivos educacionais propostos. E isso, para todos nós, enquanto professores, enquanto elaboradores de materiais educacionais, é o que a gente espera. E, nesse sentido, eu não poderia deixar de falar que os objetivos educacionais, quando eles estão escritos lá no plano didático, professor, professora, eles foram pensados como uma meta a ser alcançada pelos alunos. Então, ao ler o objetivo educacional do módulo que está sob a sua responsabilidade, sempre pense, os alunos, a partir das minhas elaborações, eles precisarão entender, analisar, compreender o tema em questão, de acordo com o objetivo que está lá proposto. Quando falamos de objetivos educacionais, não podemos deixar de falar sobre a taxonomia de Bloom, uma importante ferramenta utilizada para estruturar hierarquicamente os objetivos educacionais empregados na elaboração, nas nossas propostas educacionais. Talvez você, inclusive, já conheça essa taxonomia, já aplique, já trabalhe com ela nos seus planejamentos educacionais, quer seja na educação à distância, quer seja no ensino presencial. Aqui, nós estamos priorizando falar da taxonomia de Bloom enquanto organização hierárquica dos objetivos educacionais que estarão presentes no plano didático-pedagógico com o qual você trabalhará. Porque a partir da taxonomia, nós temos o entendimento da complexidade, da dimensão diferente de um objetivo educacional para outro. Em que sentido? Pensemos numa pirâmide. Nesta pirâmide nós temos a base. Ela é importante para o alcance do topo. E nesta base nós temos objetivos educacionais, por exemplo, que está relacionado ao domínio cognitivo do aluno de lembrar de algo. Lembrar um conceito, lembrar características, conhecer algo, conhecer o conceito de doenças crônicas não transmissíveis, conhecer as características das principais doenças infecciosas em um determinado território. Então nós temos um grupo ali que está na base desta pirâmide que representa os nossos objetivos basilares e que estão abaixo do próximo domínio cognitivo, que é o domínio cognitivo de entender. Estamos aqui diminuindo os objetivos educacionais em decorrência de outros?
Não, mas estamos aqui para destacar a diferença hierárquica e a diferença que isso implicará nos nossos materiais educacionais para que os alunos alcancem esses objetivos. Porque para o aluno alcançar um objetivo educacional de lembrar, eu preciso de um determinado conteúdo educacional. Para o aluno conseguir entender algo, que é o próximo domínio cognitivo, que está ali presente na taxonomia de Bloom, eu vou precisar oferecer mais conteúdo, e não só em quantidade, mas um conteúdo que tenha qualidade suficiente para que o aluno consiga entender os principais fatores de risco comuns no contexto das doenças crônicas não transmissíveis, por exemplo. Então aí está a importância da taxonomia de Bloom no nosso processo de elaboração. Se eu sei que o objetivo que está lá no meu plano didático, ele diz que os alunos precisam, enquanto objetivo geral de uma unidade, de um módulo, eles precisam aplicar medidas estatísticas relacionadas às principais doenças crônicas não transmissíveis no Brasil. O aplicar já é algo maior do que o entender, do que o lembrar. E eu preciso, enquanto responsável por esse material educacional do curso, oferecer arcabouço para que os alunos consigam aplicar estas medidas estatísticas. Esses exemplos, professores, é para que nós consigamos entender as implicações hierárquicas, o nosso entendimento dessa hierarquia dos objetivos educacionais no nosso processo de elaboração. Se eu tenho um objetivo educacional que ele diz que os alunos precisarão avaliar os níveis de consumo de açúcar de adição nas refeições escolares e de escolas públicas do Brasil. Eles precisarão analisar. O analisar já é algo maior, já está num degrau superior ao domínio que nós falamos anteriormente, que era o de aplicar. O que isso implica no nosso processo de elaboração? Implica que eu precisarei dar arcabouço, conteúdo, problematização, as minhas questões do meu questionário, das minhas atividades avaliativas, precisarão ser caminho para os alunos alcançarem, conseguirem analisar o que eu estou pedindo. Isso implica diretamente no nosso processo de elaboração. Além dos domínios cognitivos que já comentamos, temos ainda mais 2 outros níveis superiores na hierarquia da taxonomia de Bloom, que são os domínios de avaliar e de criar. Isso faz com que esses 2 domínios cognitivos sejam considerados mais complexos do que os domínios cognitivos anteriores que nós citamos ainda há pouco. E, consequentemente, objetivos educacionais que estejam dentro destes domínios cognitivos de avaliar ou de criar exigirão das nossas estratégias educacionais, dos nossos materiais educacionais, exigirão mais robustez para que o aluno, por meio deste material educacional, consiga alcançar esses objetivos educacionais referentes a esses 2 domínios cognitivos mais complexos na taxonomia de Bloom. Apesar de estarmos aqui falando destes níveis mais elevados, desses domínios cognitivos que estão ali mais no topo da pirâmide, mas é preciso destacar que, considerando os conteúdos autoinstrucionais, que são os produtos que vocês elaborarão para cursos autoinstrucionais, ou seja, para cursos que não têm a presença de um mediador do processo de ensino e de aprendizagem como um tutor, não tem um professor, não tem alguém ali presente com o aluno ele vai interagir diretamente com o material educacional, nós teremos limitações
com os nossos objetivos educacionais. Eu preciso entender e certamente no plano didático-pedagógico que você possui hoje ou que receberá para o seu processo de elaboração, nós teremos verbos ali, domínios cognitivos, verbos quando eu digo de lembrar, de entender, de analisar, de aplicar. Nós teremos ali objetivos educacionais que estão ali numa localização mediana, ali na pirâmide, que são domínios cognitivos, objetivos educacionais que são alcançáveis com os nossos materiais educacionais no formato autoinstrucional, que é o estudo autodirigido, em que o aluno será responsável ali pelo seu estudo, pelo seu controle ali de carga horária oferecida para aquele material ali num dia, numa semana, num mês, tá? Então, possivelmente, se você lembrar, considere ali de verificar no seu plano didático qual é o domínio cognitivo que está ali proposto ali como objetivo educacional para que o aluno alcance. Então, não é uma organização aleatória. Existe o que? A taxonomia de Bloom como uma estratégia que trabalha com essa organização hierárquica dos objetivos educacionais. Serão ofertados a você também artigos e materiais que falam sobre esse conteúdo, que é de grande valia para o seu processo de planejamento educacional, independente da modalidade, educação à distância ou ensino presencial. Agora que já vimos, né, exemplo de cumprimento, né, um exemplo de concretização do plano didático-pedagógico na elaboração de um material, de um texto base de curso autoinstrucional na EAD, não podemos então finalizar este recurso educacional, este vídeo, né, dando nossas considerações finais, destacando a importância, né, da taxonomia de Bloom como uma ferramenta que nos ajuda a analisar a hierarquia, a organização hierárquica dos objetivos educacionais e o quanto isso impacta no nosso processo de elaboração dos materiais educacionais, aqui no nosso caso para cursos autoinstrucionais na EAD, mas também para o ensino presencial. Então, para finalizarmos o nosso vídeo, destacamos essa importância, revejam sempre a taxonomia de Bloom, considerem a diferente hierarquia entre os objetivos educacionais e o quanto isso implicará no seu processo de elaboração, para que você sempre ao elaborar um material de base, sejam textos, sejam questões, sejam problematizações como uma situação-problema para um curso, você considere os objetivos educacionais e a sua organização hierárquica conforme a taxonomia de Bloom. Nos vemos em próximos vídeos, em próximos recursos educacionais. Eu desejo a todos e todas que tenham uma ótima experiência com a próxima elaboração de material educacional e todas as que virão. Até lá!